O cliente falou para você que tá caro e você baixou o preço na hora? Então já sei por que você está vendendo pouco. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 coisas que o cliente realmente quer dizer quando ele fala tá caro. Porque o desconto na hora destrói a sua venda. E o que falar no lugar para fechar sem mexer no seu preço. E a terceira parte é a que vai te fazer vender mais e parar de perder venda oferecendo desconto a todo momento. Então fique até o final desse vídeo aqui. Tá caro não é sobre dinheiro. E a primeira coisa que você precisa entender, quando alguém fala tá caro, quase nunca é falta de dinheiro. A mesma pessoa que acha seu produto de R$500 caro, ela gasta R$500 no final de semana sem ao menos pensar no preço. Então a única coisa que mudou foi o motivo. No final de semana ela acabou de alguma forma vendo valor. E no seu produto ainda não. E isso muda tudo. Porque se o problema fosse dinheiro, você não teria a solução. Isso muda tudo. Porque se o problema fosse dinheiro, não teria solução. Mas o problema aqui é valor. E valor você constrói. Grava essa frase aqui. Tá caro quer dizer, eu ainda não entendi porque esse produto vale esse valor. Tá caro quer dizer, eu ainda não entendi porque isso vale esse valor. Existe mais de um tipo de tá caro. Basicamente 3. O primeiro, eu não entendi o valor. E esse é o mais comum. A pessoa ainda não entendeu o que ela ganha. O segundo, não é a minha prioridade agora. Ela entendeu, mas tem outra coisa na frente. O problema aqui é momento e não o preço. E o terceiro, não menos importante, eu ainda não confio em você. E na verdade, ela está com medo de gastar e de se arrepender. E por que isso importa tanto? Preste atenção aqui. Porque com o desconto você tenta resolver os 3 e no final acaba resolvendo nenhum. Se a pessoa não confia em você, preste muito bem atenção aqui. R$50 a menos não vai fazer ela tomar a decisão de comprar de você ou não. Porque ela não confiou o suficiente em você para priorizar o seu produto. Se a pessoa não confia em você, R$50 a menos não vai fazer ela confiar. Se não é prioridade dela, o desconto só faz ela pensar, depois eu vejo. E antes de você responder, você precisa saber com qual dos 3 você está lidando. Então entenda porque o desconto está matando a sua venda. Quando o cliente chega, você passa o valor, vamos dar um exemplo de R$500. O primeiro tá caro do seu cliente, você baixa para 400. Se ele insistir, você baixa para 300. Então você deixa de ser especialista e o cliente passa a entender que a todo momento o seu produto custou 400 ou 300 reais. Ele para de enxergar valor e começa a olhar preço. E quando você senta na cadeira do preço, consequentemente, é muito difícil você trazer valor e o cliente enxergar valor para o seu produto. Porque você quer dar desconto a qualquer custo no primeiro tá caro do seu cliente, ou seja, o cliente ele começa a baixar de fato a credibilidade ou até mesmo a confiança que ele tinha no seu produto, porque o tá caro dele simplesmente esconde o quê? Eu não confiei o suficiente em você, eu não entendi o seu produto, eu preciso pensar e você ainda não identificou de fato qual que era a objeção daquele cliente e saiu distribuindo desconto a qualquer custo, parecendo um desesperado na hora da venda. Então o que fazer quando ouvir tá caro? Aqui vão 3 passos práticos para você aplicar agora na hora da sua venda. 1. Não reaja pelo preço, ou seja, não se assuste ou não se espante, porque muitas pessoas na hora da venda, quando escuta um tá caro, não sabe o que fazer, então não reaja. Segundo, não fale de dinheiro, ou seja, não entre em preço ou algum tipo de negociação. Passo número 3, para você desvendar realmente o que está acontecendo. Faça perguntas e tenta entender de fato mesmo, se o problema é preço, para você identificar qual que é o problema que o seu produto ou que a sua solução resolve. Aqui vai uma pergunta que vai fazer de fato mudar, fazer uma virada de chave na hora da sua venda. Quando o cliente falar que tá caro, você basicamente vai perguntar para ele, tá caro comparado ao quê? Você vai identificar qual que é a experiência que esse cliente tem ou o nível de consciência que ele tem ali na hora da venda. Porque na maioria dos casos ele não tem nenhum tipo de comparação ou de comparativo para poder falar que é caro comparado ao quê? Porque ali você vai sair da característica do seu produto, você vai sair do modelo do seu produto, da cor, do tamanho ou da solução que você oferece, qual que é o serviço oferecido e você vai trabalhar realmente
o que o seu problema resolve. Qual que é a transformação na vida daquele cliente? O quanto ele vai economizar no mês, o quanto ele vai deixar de gastar sem saber para onde o seu dinheiro está indo, ou como você vai levar ele do ponto A para o ponto B, economizando tempo e dinheiro. Ou qual que é a solução, qual que é a transformação, qual que é o benefício? Vai ter algum tipo de prazer momentâneo? Vai resolver alguma dor imediata? Então, quando você entende isso e você traz clareza para o seu cliente, que o seu produto não é sobre o preço ou sobre a característica dele, mas o valor que ele tem e a transformação que ele gera na vida desse cliente, você tirou o foco do preço e colocou no resultado. E aqui existe uma regra que não se quebra. Não implore, não brigue, você que resolve o problema do seu cliente. Então, haja como tal. Se você chegou até essa parte aqui do vídeo, não deixe agora de se inscrever e deixar o seu like. Sempre deixamos o melhor por último. Então, se você chegou até aqui, nesse momento, pega o papel e caneta na mão que eu vou te trazer uma estratégia que eu aplico no meu dia a dia, com o meu time comercial e também ensino meus mentorados. Ou seja, nesse vídeo aqui eu vou te entregar um conteúdo pago de forma gratuita. Então, o mínimo que eu espero é que você, cara, deixa o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha para o seu líder comercial, para o seu gestor, para o seu gerente, compartilha para o seu vendedor, para primos e para amigo, com quem você acredita que precisa vender mais e que você sabe que está perdendo venda ou que não sabe o que falar quando o seu cliente diz está caro. Existe uma metodologia que se chama ADC, ou seja, ADC, atual, desejado e crítico. Quando você entende essa metodologia do ADC, você faz o seu cliente tomar uma decisão sem ao menos se questionar, querer saber do preço ou até mesmo querer justificar, falar que está caro, vai pensar. Quando falamos do ADC, a primeira ação é o atual. Atual é o momento que o seu cliente está. Quando ele chega até você, você precisa entender de fato qual que é o momento dele. O que está dificultando ele, ou seja, a vender mais, ou o que está causando problema, está causando incômodo, ou está causando algum tipo de desconforto na vida dele. Você precisa identificar o cenário atual. Uma vez que você mapeia, você isola o cenário atual, existe o D, que é o desejado. Ou seja, você pega o seu cliente no cenário atual, você entende qualquer dor, qualquer dificuldade dele, e você pergunta qual que é o cenário desejado dele. Ou seja, aonde ele quer chegar, qual o objetivo ele quer alcançar, o porquê que ele quer ir do ponto A para o ponto B, qual que é a dor de fato que ele quer resolver, qual que é a vida que ele quer levar, o faturamento que ele quer alcançar. Uma vez que você entende o cenário atual, o desejado, agora você vai investigar o que vai fazer ele tomar uma decisão. Por quê? A situação que ele tá fazendo ele procurar, mas não faz ele tomar uma decisão. O desejado é uma ação futura. Então você precisa levar isso como o quê? Como uma percepção de valor, como um sonho. Mas o cenário C, que é o crítico do ADC, o cenário crítico é o que faz ele tomar uma decisão na hora. Você simplesmente vai perguntar para o seu cliente, na situação que você está hoje, se você continuar com o mesmo lugar, com o mesmo faturamento, a sua vida vai mudar? Você está satisfeito com a vida ou com o resultado que você tem? Você está confortável com esse problema? Então, pensa numa coisa aqui comigo. Se eu olhar para você agora e falar assim, você está sentado num sofá ou numa cama de mola que seja, se eu falar para você assim, ó, levante daí, que essa mola vai estourar. Você não vai tomar uma decisão e você não vai levantar. Se eu te falar que isso daí está te incomodando, cara, tem gente que vive mesmo numa situação ruim. Mesmo que a situação tá ruim, ele não toma uma decisão. Mas no momento que você está sentado, aquela mola estoura e de fato cutuca a sua bunda, faz você se machucar, faz você levantar dali, é o cenário crítico que faz você tomar uma decisão. Então você precisa entender essa metodologia, que é do cenário atual, o desejado e o crítico. Você entende o momento do seu cliente, você faz ele navegar para o cenário desejado, qual que é a vida épica dele, qual que é o melhor momento. Ele tem que se imaginar tendo aquela conquista, um aumento de faturamento, trocando de carro, aumentando a empresa, contratando mais pessoas, fazendo viagem internacional, mas ele tem que entender, se ele continuar naquela situação, cara, ele só vai piorar. Então ele tem que identificar que esse cenário que ele está vivendo é o pior cenário da vida dele, que ele precisa tomar uma decisão agora. Ou seja, uma decisão imediata. Quando você consegue trazer isso de forma aplicada para a sua venda, para o seu modelo de negócio, não importa se você vende produto físico ou digital, se você vende de porta em porta, não interessa. Porque aqui a gente está falando sobre vendas. Quando falamos sobre vendas, existe uma metodologia e um passo a passo. E essa aqui é uma metodologia que eu aplico e eu levo para os meus mentorados, que fazem a gente faturar muito. Então, de verdade, se você chegou até aqui, esse conteúdo vale muito que você se inscreve, que você
curte aqui, que você compartilha para outras pessoas. Quando você entender de fato o princípio da venda e aplicar essa metodologia para o seu negócio, tá caro para você, nunca mais vai ser um problema ou uma objeção. Porque você precisa entender que a venda é isso. A venda não é você sair passando preço, passando desconto, o seu cliente ir com o seu produto, não. A venda, de fato, ela começa quando ela tem uma objeção. Se não tiver uma objeção e você não saber conduzir essa objeção, conduzir essa venda, você é apenas mais um tirador de pedido. E no momento que não tiver mais ninguém para tirar o pedido, você acaba deixando de vender. E quem não vende não cresce, quem não vende não viaja, quem não vende não vive. E entenda uma outra coisa, todos nós somos vendedores. Se você chegou até o final, tamo junto e até o próximo vídeo.